conhecido por ser um profeta chorão. Jeremias era conhecido por ter um coração quebrantado para o mundo a qual Deus ama. O erro do povo de hoje, o erro do povo a qual serve o Senhor hoje, é não ter um coração quebrantado para o povo que Deus ama. Nossa, jamais. O povo hoje só quer saber de pisar no altar. O povo hoje só quer saber de pegar microfone na mão, mas não tem um coração quebrantado para o povo que está lá fora.
Sabe por que ele me comparou com o coco? Porque o coco é feito para matar a sede de outra pessoa. O coco é feito para matar a sede de outra pessoa. E quando ele me compara com o coco, eu venho a entender que eu tinha para mim. Eu não tinha para transbordar para quem estava do lado. Então, por muitas das vezes, queremos fazer a obra do Senhor de qualquer maneira. Queremos fazer a obra do Senhor, colocar a mão no lado de qualquer maneira. Mas aí ele vai e fala, não é a hora. Aí ele levanta o líder da igreja para falar para você, ainda não é a hora. E você se entristece com o líder da igreja. Vivemos numa geração a qual culpamos todos, menos nós. Todos são culpados, menos nós. O erro está na gente, mas a gente vai procurar o erro no vizinho. O erro está na nossa casa, mas a gente vai procurar o erro no vizinho. A gente sempre vai culpar Deus. Vou deixar algo bem claro: Deus sempre vai te perdoar dos seus pecados, mas as consequências você vai pagar na terra. Deus sempre vai te perdoar dos teus pecados, mas aquilo que tu fez tu vai pagar na terra. Não pode ser hoje, mas quando chegar a consequência, não vai culpar o Senhor dos seus atos, não vai questionar Ele e colocar Ele na parede e falar, Senhor, por que está acontecendo isso na minha vida? Senhor, por que está fazendo isso na minha vida? Mas olha para trás, olha o que tu tem feito lá atrás. Aí quando Deus levanta pessoas que têm compromisso com a obra, outras pessoas querem matar, outras pessoas querem tentar parar. E o que me chama mais atenção, tenho passado por muitos lugares, e sempre pelos lugares que eu passo, é pessoas mais velhas na igreja. Mas você sabe por quê? Porque caiu no acomodismo, por causa que acha que vir terça, domingo e sexta-feira para a igreja já está fazendo muito. Mas não, tu tem que jejuar, tu tem que orar, tu tem que buscar. Os crentes de hoje em dia acham que a obra do Senhor ela morre na igreja, mas não. A obra é pelo contrário, ela começa na igreja para alcançar aqueles que estão lá fora. A gente vemos hoje, pastor, eu começo a dizer que muitas das vezes eu venho num verso antigo e eu via as pessoas que me acompanhavam, que eram da igreja, falando, filho, tá difícil, aquele macumbeiro não para de trabalhar contra a minha vida. Filho, tá difícil, aquela feiticeira não para de trabalhar contra a minha vida. Vê se tem isso hoje. Vê se tem macumbeiro se levantando contra crente. Não precisa. O crente não tem compromisso, então o diabo nunca vai parar quem já está parado. Ele nunca vai parar quem nunca está fazendo nada. E a palavra do Senhor vai dizer em Jeremias que o vaso se quebra na mão do oleiro. Não é o oleiro quem quebra o vaso. Como que o vaso se quebra? É ir aonde não devia ir. É tocando aonde não devia tocar. É fazendo o que não deveria fazer. Vivemos numa geração de crente. Eu falo isso porque eu tenho visto muito, eu tenho presenciado. A qual veste um terno, veste uma Bíblia debaixo do braço, vem para a igreja, é uma bênção. Mas chega lá fora, fica olhando para a mulher dos outros, é um sem vergonha. Chega lá fora, fica cobiçando a mulher dos outros, é um sem vergonha. Aí a palavra você vai dizer agora que o vaso que se quebra na mão do oleiro. E sabe o que significa vaso no hebraico? Barro podre. Barro podre. Somos barro podre. Não somos dignos de nada. A graça dele nos alcançou. Alguns vão dizer que lá no Monte Gólgota, quando Jesus abre o braço, o véu se rasga de cima a baixo. Todos têm o direito de entrar no Santo dos Santos. Mas só que aí eu começo a entender e buscar mais. Aí eu começo a entender que a palavra do Senhor vai ser contraditória. Ela vai dizer agora que em Mateus 18, 20, como eu já havia falado, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome. Então não é todos, é aonde estiver alguém reunido no nome do Senhor. Não é todos que podem entrar no Santo dos Santos. Não é todos que podem acessar o Santo dos Santos. É onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome. E agora, quando Jeremias ele vai chegar na olaria, perceba que o oleiro já está trabalhando. Ele não precisa esperar você chegar para trabalhar na sua vida. Ele não precisa esperar você fazer para acontecer, para ele trabalhar na sua vida. Ele trabalha muito menos antes de acontecer as coisas. Como a irmã falou até agora do livramento. Ele não precisou esperar ela acontecer com ela para livrar ela. Ele já livra antes de acontecer. Quando a palavra do Senhor diz lá em Apocalipse que ele queima os carros no fogo, ele corta o arco, ele corta a lança. Ele podia muito bem quebrar a lança antes de te ferir, ou deixar a lança te ferir para ele te curar, porque ele tem todo o poder na mão, mas não, ele corta
Tem muito crente que acha que Deus usa um pouquinho, empina o nariz para pisar no irmão, empina o nariz para mostrar para o irmão, mas se o oleiro tirar o pé da roda, se ele tirar o pé da roda, o vaso aí em cima não roda mais. Se ele tirar o pé da roda, o vaso aí em cima não pula mais. Se ele tirar o pé da roda, o vaso aí em cima não prega mais. Então entenda, tudo que você faz na presença do Senhor é graças e misericórdia a Ele. Então não adianta tu afastar, cobrar e fazer, porque Deus é quem está no controle. E o que me chama mais a atenção é que quando ele vai pisar no barro, fazer o barro, ele pisa. Ele pisa no barro. E depois joga em cima e molda com as mãos. Primeiro, você sabe o que eu entendo o que significa isso? Os pés significam humildade. Os pés significam você ser humilde com quem está do seu lado. Os pés significam você dar a mão para quem está caído. Os pés significam você levantar aquele que está quase parando. Porque a função dos obreiros na igreja, a função de quem está abaixo do pastor, não é só vir cultuar, sentar na igreja. A função dos irmãos é ir atrás de quem está quase parando. É ir atrás de quem está quase parando. É ir atrás de quem não quer vir mais para a casa do Senhor. Para depois chegar na mão e ser abençoado por Ele. Mas tu tem que passar por baixo primeiro. O que me chama mais atenção é que quando Deus manda Jeremias levantar para descer a casa do oleiro, Ele manda levantar e manda descer ao mesmo tempo. Ele manda levantar e manda descer ao mesmo tempo. Sabe o que eu entendo com isso? Para você ficar de pé, tu tem que estar na olaria. Para tua casa continuar de pé, tu tem que estar com o joelho no chão. Para tua casa ficar de pé, você tem que estar buscando. Mas nós vivemos numa geração a qual os irmãos hoje só ficam, ora por mim, busca por mim, estou passando uma prova, irmão, me ajuda. Vai ficar a vida inteira. Vai ficar a vida inteira desse jeito. Se você continuar dessa maneira, pedindo para Deus dessa maneira, vai você colocar o seu joelho no chão, deixa de ser crente preguiçoso. Deixa de ser crente preguiçoso, arregaça as mangas. Vai pôr a mão na olaria. Desce para ter com o oleiro. Porque o Senhor, Ele nunca vai dar uma batalha para quem é fraco, para quem não aguenta. Ele dá as suas melhores batalhas para os seus melhores soldados. Então, se você está passando por essa prova, não questione, não murmure. Porque o povo era para durar 40 dias no deserto. Eles duraram 40 anos por murmuração, por olhar para quem estava do lado, por fazer montinho na igreja, por querer parar o outro irmão, por querer parar. 40 anos. Por muitas das vezes você está numa prova há muito tempo, mas não entende o porquê. Jesus me trouxe aqui para te dizer hoje, põe teu joelho no chão, larga de ser preguiçoso. E quando Jesus manda o profeta levantar, se você for ler mais um pouco atrás, você vai entender que ele estava chorando, porque o povo tinha rejeitado as palavras dele, e ele estava no canto sozinho chorando. Aí Deus manda ele levantar. Sabe o que eu entendo com isso? Deus manda ele tomar um posicionamento. Ei, Jeremias, se posiciona, porque eu não entrego nada na sua mão se você não estiver posicionado onde eu quero. Eu não te dou nada se você não se posicionar onde eu quero que tu esteja. Deus manda ele se posicionar, tomar um posicionamento. E agora nós vamos ver no livro que Jeremias, quando ele está chegando na olaria, Deus vai falar para ele mais uma vez: não pode eu fazer igual o oleiro fez? Não pode eu fazer igual o oleiro fez? Não pode Deus fazer igual o oleiro está fazendo na sua vida? Não pode Deus trabalhar e moldar o vaso igual Deus está fazendo na sua vida? Não pode Deus levantar a mão e começar a pôr a mão no vaso, igual fez com Israel? Porque vivemos numa geração a qual está muito difícil ser crente. Está difícil. Está difícil ser crente. E vai piorar. Vai piorar. Eu já venho te alertando que vai piorar. Então, se você está mais ou menos, busca mais. Se você está quase parando, busca mais. Porque vai piorar. Já pensou se Jesus voltasse hoje? Quem iria subir? E eu começo a questionar muito isso, bispo, com Deus. E eu questionando ele: Senhor, mas teu povo, Pai, teu povo está sofrendo na terra, Senhor, por falsos profetas. Mas isso não é culpa dos falsos profetas, porque isso já estava na Bíblia.
é culpa sua mesmo por não ler as Escrituras. É culpa sua mesmo por deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 em cima da sua estante. Você acha que a Bíblia é enfeite? Você acha que ela aberta no Salmo 91 o diabo vai parar de te atacar? Você acha que ela aberta no Salmo 91 dentro da sua casa o diabo vai parar de te bater? Não vai. Ele vai parar de... O diabo, eu aprendi uma coisa, que o diabo tem medo, não é de crente que pula, não é de crente que roda. O diabo tem medo de crente que tem joelho calejado. O diabo tem medo de crente que busca. O diabo tem medo de crente a qual ele sabe que se ele for lá, ele vai voltar com quente dois fervendo. Aí vivemos que a palavra do Senhor ela vai dizer que o dia mau ele chega para todos. Mas sabe qual que é a diferença do dia mau chegar para um crente buscando e um crente preguiçoso? É que o crente preguiçoso vai pedir ajuda. O crente que está buscando, ele vai descer na olaria. O crente que está buscando, ele vai colocar a boca no pó. O crente que está buscando, ele vai se humilhar. Porque ele não espera a prova chegar na casa dele para ele descer na olaria. Ele faz que nem Jeremias. Ele desce antes da prova chegar. Ele está buscando antes da luta chegar na casa dele. Para quando ela chegar, o fardo está leve. E aqui nós viemos a entender nesse texto que agora Jeremias ele tem uma missão, porque se formos ver do 1 ao 6 Jeremias vai pregar para o povo de uma maneira, do 6 até o 15 ele vai pregar de outra maneira, do 18 em diante ele aprende a ser profeta, do 18 em diante ele aprende como ele deve profetizar. Agora se você for pegar e ler Jeremias, ele vai começar a exortar o povo, ele vai começar a pregar a verdade sem medo, ele vai parar de ser um Jeremias chorão, agora ele vai pregar para salvar. Por muitas das vezes, por onde tem passado, eles falam que a sua palavra é dura, a sua palavra é isso e aquilo, mas só que eu estou pregando a Bíblia porque eu te amo, porque se eu não te amasse, eu vim aqui pregar heresia. Se eu não te amasse, eu deixava você ir para o inferno da maneira que você está. Mas se você não gostou, reclama com o dono. Eu sou só o garçom, eu só venho servir. Reclama com quem preparou. E agora viemos a entender esse texto aqui que Jeremias, ele vai começar a exortar esse povo. Ele vai começar a pregar para esse povo de uma maneira diferente. E se você for ver aqui, quando Jeremias vai começar a falar com o povo, agora ele manda o povo se arrepender. Agora ele começa a mandar o povo se arrepender dos seus maus caminhos. Agora já muda a palavra, é uma palavra dura. Porque quando você vai pregar amor lá fora, eles não querem escutar. Quando você vai pregar heresia, eles não querem escutar. Porque vivemos numa geração a qual o crente hoje ele só se agrada se você subir aqui no altar e falar que Deus está trazendo um carro novo. O crente hoje ele só se agrada se você subir aqui no altar e falar que Deus está dando uma chave de uma casa nova para ele. Mas quando vem a palavra de confronto, quando vem uma palavra a qual vai tirar ele do acomodismo dele, ele fica bravo, ele regala os olhos, ele está nos berços. Mas eu não estou nem aí, eu sou levantado para pregar a palavra do Senhor, doa quem doer. E aqui nós temos a entender agora que Jeremias ele vai fazer a vontade do Senhor. Ele é levantado como atalaia. Atalaia fala aquilo que Deus manda e não o que o povo quer escutar. E quando eu comecei a ler bispo Jeremias, eu comecei a aprender muita coisa. Eu comecei a ter meu coração quebrantado para quem está lá fora. Porque o primeiro mandamento é você amar a Deus como você ama ao seu próximo. Ama o seu próximo como você ama a Deus. Então não adianta nada você vir aqui fazer tudo os rituais da igreja se você não ama o teu próximo lá fora. Se você passa por um morador de rua e não fala um Jesus te ama. Se você passa por alguém e não fala Jesus está contigo. Muitas pessoas estão com o pau na igreja universal, estão com o pau em outras igrejas, mas só que as igrejas evangélicas deixou de ir para a rua. As igrejas evangélicas deixou de ir lá fora e levar a palavra do Senhor. Bispo, fiz uma obra uma vez, a qual Deus me deu a primeira experiência com Deus. Nessa obra nós fomos fazer a obra na rua e tinha muitos pastores ao meu redor. E eu fui normal, porque era noite, fui de blusa, não fui de terno e gravata. Todos eles foram. E Deus ele me deu essa primeira experiência, a qual eu estava com o tênis da minha esposa ainda no pé, que nós calçamos no mesmo número. E ele chegou em mim e falou: irmão, estou com um fio no meu pé, me dá seu tênis. E o tênis não era meu.
Eu não pensei na hora, eu tirei e dei para ele. Mas só que isso não foi. Porque os pastores que estavam com a gente, eles nunca iam na obra, foram aquele dia, mas já queriam tomar a frente, porque acham que o menor da casa, ele não busca, porque acha que o menor da casa, ele não tem a mesma busca do que o grandão. Aí eles tomaram a frente, eu falei, Senhor, que seja feita a tua vontade. Eu não fui levantado para me mostrar que faço, para me mostrar que sei. Deixa eles tomar a frente, faz da maneira que quiser. E nisso, esse outro pastor orou por aquele homem. E quando esse pastor orou por aquele homem, ele larga o homem, passa uns 2 minutos, ele vem em mim, irmão, ora por mim. Quando eu dei um abraço no irmão, comecei a orar com ele, e Deus me usou para revelar a vida inteira daquele cara. E quando Deus me usou para revelar a vida daquele cara, quando ele me solta, ele para todos aqueles pastores que estavam ao redor e falou assim, eu nunca senti algo